Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Flávia e, juntamente com a minha colega Sábila, nós iremos falar do tema central do processo civil, que são as tutelas provisórias. Essas tutelas são medidas urgentes concedidas pelo juiz para proteger os direitos antes da decisão final do processo. Elas são extremamente importantes porque garantem que nenhum direito seja perdido enquanto o processo principal ainda está em andamento. O desafio das tutelas provisórias é equilibrar dois princípios essenciais: a urgência, que exige que uma decisão seja rápida, e a ampla defesa, que garante que todas as partes envolvidas tenham a chance de se manifestar e apresentar provas. Sem esse equilíbrio, a tutela poderia beneficiar uma das partes de forma injusta, prejudicando a outra. Existem dois tipos principais de tutelas provisórias: a cautelar e a antecipada. A tutela cautelar tem como objetivo proteger o direito enquanto o processo não é julgado. Por exemplo, um juiz pode bloquear bens de uma pessoa para garantir que, caso haja condenação futura, o direito do credor seja preservado. Já a tutela antecipada antecipa os efeitos do pedido principal. Imagine alguém que precisa de um medicamento urgente e entra com uma ação na justiça. O juiz pode conceder a tutela antecipada para liberar o medicamento imediatamente, antes do julgamento final e evitando prejuízos graves. E em ambos os casos, o juiz precisa avaliar cuidadosamente os riscos e os benefícios, sempre mantendo o equilíbrio entre a urgência e a ampla defesa. Quando falamos em urgência, estamos nos referindo à necessidade de proteger direitos que poderiam ser prejudicados caso o juiz espere até o final do processo. Por outro lado, a ampla defesa garante que todas as partes envolvidas possam se manifestar e apresentar suas provas. O grande desafio do juiz é decidir rápido o suficiente para evitar danos, mas sem prejudicar o direito da parte de se defender. Se a decisão for muito rápida e unilateral, o direito de defesa do réu pode ser comprometido. Se for muito lenta, o autor pode sofrer um prejuízo irreparável. Por isso, o processo civil prevê mecanismos que permitem um equilíbrio cuidadoso entre esses princípios. Vamos a um exemplo prático. Imagine que uma pessoa está prestes a ser despejada de sua casa e entra com um pedido de tutela provisória. O juiz analisa se há risco de dano irreparável caso a decisão seja adiada. Se considerar que existe risco, ele concede a tutela para impedir o despejo temporariamente, mas ao mesmo tempo, ele garante ao réu o direito de contestar a decisão, apresentando seus argumentos e provas. Esse exemplo mostra como o sistema jurídico busca proteger os direitos urgentes do autor sem violar o direito do réu à ampla defesa. E é exatamente esse equilíbrio que define a eficácia das tutelas provisórias. Vale lembrar que, na prática, as tutelas provisórias não são isentas de críticas. Muitos especialistas apontam que, em alguns casos, elas podem ser usadas de forma abusiva, como estratégias processuais para pressionar a outra parte. Por isso, cabe ao juiz uma análise criteriosa, verificar não apenas a urgência, mas também a plausibilidade do direito que está sendo pedido. Esse cuidado evita injustiças e assegura que a tutela cumpra o seu verdadeiro papel, que é garantir a proteção imediata sem comprometer a ampla defesa. Assim, nós percebemos que as tutelas provisórias são mais do que um simples instrumento processual. Elas são um verdadeiro mecanismo de equilíbrio da justiça. Tutelas provisórias estão previstas no Código de Processo Civil de 2015, especialmente nos artigos 291 a 311. Esses dispositivos trazem regras sobre quando a tutela pode ser concedida, quais os requisitos de urgência e como deve ser preservado o contraditório. Na prática, isso demonstra que o legislador reconhece a necessidade de respostas rápidas no processo, mas também com limites para evitar abusos. Assim, as tutelas provisórias não servem apenas para resolver situações pontuais, mas também para reforçar a credibilidade do judiciário, mostrando que a justiça pode ser ao mesmo tempo eficiente e equilibrada. Em resumo, as tutelas provisórias são fundamentais para garantir a justiça imediata em situações de urgência. Elas protegem os direitos antes da decisão final, mas também respeitando a ampla defesa, mantendo o equilíbrio necessário. Compreender esse mecanismo é essencial para qualquer estudante ou profissional de direito, pois demonstra como o processo civil combina rapidez com justiça, protegendo todos os envolvidos. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação sobre tutelas provisórias e o equilíbrio entre urgência e ampla defesa. Esse instituto mostra como o processo civil brasileiro busca responder de forma rápida às situações que existem atenção imediata, mas sempre sem descuidar do direito das partes de se manifestar. Percebemos que a tutela provisória não é apenas uma medida emergencial, mas também um instrumento que fortalece a confiança no judiciário, ao mostrar que a justiça pode ser ao mesmo tempo célere e justa.
Esperamos que a explicação tenha ajudado a compreender melhor o tema tão relevante e agradecemos a atenção de todos.